Olá, meu nome é João e vim compartilhar com vocês a história que meu falecido tio Antônio contava a mim e aos meus primos quando éramos crianças. Ele nos contou que quando ele era um rapazote por volta dos seus 16 anos, trabalhava na lavoura e morava com meus avós. Era uma taperinha simples a casa deles, em uma cidadezinha aqui no Rio Grande do Sul. Certa noite, meus avós e meu tio estavam sentados à mesa jantando. Na época, não havia nem televisão na área rural, então quando dava por volta das 8 da noite, eles já começavam a se aprontar para dormir. Só que na noite em questão, meu avô havia marcado uma caçada com alguns vizinhos, pois a infestação de porco do mato estava prejudicando a lavoura e dando um prejuízo enorme para os moradores dos sítios ali da redondeza. Então, meu avô se aprontou, pegou sua espingarda e saiu. Meu tio, que como eu já havia dito antes, era o filho mais velho, na época já era um mocinho, resolveu então seguir os homens, mesmo contra a vontade de meu avô. Então ele pegou suas coisas e saiu. Chegando no meio do caminho, ele conseguiu encontrar os homens e se juntou a eles. Passando algumas horas, eles começaram a ouvir os porcos chegando e começaram então a atirar, matando vários animais. Meu tio, mesmo querendo também ser um caçador, sentia muita pena dos animais e não deu um tiro sequer. A caçada foi até de madrugada e muitos dos animais foram abatidos. E então eles encerraram e se aprontaram para voltar para casa. Porém, quando já estavam no meio do caminho de volta para casa, com a carroça carregada de porcos, eles se perderam. Por nada que encontravam um caminho de volta, e foi aí que aquele ser apareceu. Aparentava ser um menino ou um homem muito baixinho. Seu cabelo, mesmo em meia escuridão, apresentava um acobreado estranho. Seus olhos eram avermelhados e ele estava montado em um porco do mato. Aquilo deixou os cavalos muito assustados e quase que impossível de segurar. Então eles saíram em disparada, e aquela estranha criatura seguia acompanhando os homens montado no tal porco que tinha uma velocidade impressionante. Aquele homenzinho seguia rindo com um riso assustador e parecia que eles estavam andando em círculos. Foi então que esse meu tio começou a pedir em pensamento para que a tal criatura os deixasse partir em paz. E como ele foi o único que não matou nenhum animal, ele conseguiu encontrar o caminho de volta para casa e assim ajudou os homens a retornarem. Aquela madrugada fria foi tão assustadora que eles chegaram na casa de meu avô, de onde tinham saído, soltaram os cavalos nas cocheiras e deixaram a carroça com cerca de uns 5, 6 porcos lá no terreiro. Cada um foi para sua casa. Meu avô e meu tio entraram logo na casa contando ao restante da família o que havia presenciado, mas o susto ainda não tinha acabado. Pela manhã seguinte, quando meu avô acordou, chamou meu tio para irem separar os porcos, pois logo os outros homens viriam buscar a parte deles. Mas para surpresa, os animais abatidos haviam sumido e a carroça estava tombada toda quebrada. Não demorou muito e os outros caçadores chegaram para buscarem a parte deles na carne e ficaram assustados com a situação. Enfim, depois dessa caçada, os homens resolveram não arriscarem mais as suas vidas e começaram a colocar armadilhas para matar os porcos e poderem pegar a carne somente durante o dia. Foi assim por um bom tempo e dessa forma eles não encontraram mais aquela criatura, mas nunca se esqueceram do que passaram aquela noite. Esse meu tio, apesar de mais 4 irmãos incluindo minha mãe, foi o único que acompanhou as caçadas de meu avô. Por isso, só ele conseguia contar essa história pra gente com tantos detalhes, pois meu avô, como tinha muito medo do sobrenatural, nunca mais quis tocar nesse assunto. Bom, amigos, esse foi o relato que meu tio nos contou. Espero que tenham gostado e desejo a todos uma boa noite. Ha 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 ha!